Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Historiando. E hoje eu vou repercutir uma manchete da BBC com vocês. Exclusivo: Banco do Brasil é alvo de inquérito inédito sobre papel na escravidão e Ministério Público Federal pede reparação. Quem quiser acessar essa reportagem, ela vai estar disponível aqui no link abaixo, tudo bem? É só acessar a descrição. Pois bem, esse movimento é de extrema importância. Uma série de historiadores renomados do Brasil entraram com esse pedido e estão destacando a relação do Banco do Brasil com a escravidão. Eu vou tentar fazer uma leve reconstituição aqui com vocês para a gente ter um pouco mais de base para discutir esse tema. O primeiro Banco do Brasil foi aberto em 1809. Esse banco foi aberto logo depois que a coroa portuguesa veio para o Brasil após uma saída estratégica de Portugal. Isso por conta lá das invasões napoleônicas, vocês se recordam disso. Quando a família real chega no Brasil, há uma série de mudanças na sociabilidade brasileira, né? Desde a expulsão de pessoas de suas casas para que a corte se instaurasse lá, até mesmo a criação de um banco, o Banco do Brasil. Esse banco vai durar até 1829. Já era previsto a sua duração para 20 anos. Quando esse banco se desintegra, há a tentativa de reformar e criar um novo banco, em 1833, por exemplo, mas essa tentativa é extremamente falha. O Banco do Brasil só vai ressurgir com esse nome em 1853, e essa é a década conservadora, né, do controle político da elite saquarema. Qual que é a função desse banco que está nascendo? Como diz o Tiago Gambi, já citado aqui no canal, ele é o banco da ordem, é o banco dessa ordem saquarema. Portanto, não existia banco central, não existia banco de desenvolvimento. Vai surgir o Banco do Brasil justamente para tentar cumprir essa função, tá certo? Era um banco para auxiliar o desenvolvimento do Estado, e é claro, um Estado extremamente escravista. A década de 50 é a transição de vez daquela produção açucareira no Nordeste para a produção cafeira no Sudeste. A produção cafeira está concentrada na região do Vale do Paraíba e só ali na década de 70 vai começar a se deslocar para a região do Oeste paulista. Então a década de 50 está aí no meio da consolidação de uma nova ordem política e econômica no Brasil, tá certo? Pois bem, o Banco do Brasil só vai criar sua carteira hipotecária, portanto fazer empréstimos com garantias hipotecárias, lá na década de 70. E é justamente esse período que eu quero mais abordar com vocês, porque os historiadores que assinaram o documento ressaltam a ligação do Banco do Brasil com a escravidão ao longo de todo o século XIX. E muita gente já rebateu dizendo o seguinte: olha, todas as instituições do Brasil do século XIX tinham vínculos profundos com a escravidão. Era uma sociedade escravista, você não conseguia fazer nada sem se relacionar com essa instituição. Tá certo. Porém, o Banco do Brasil começa a fazer empréstimos hipotecários lá na década de 70. E faz esses empréstimos na década de 70 e 80. Ela vai encerrar sua carteira lá em 1884. Muitos dos empréstimos que eram feitos, eles tinham lastro, eles tinham garantia no escravo. Então eu acompanho uma série de registros aqui na região de Campinas e a gente pode perceber: fulano de tal recebeu 120 contos de réis, recebeu do Banco do Brasil, tem o prazo tal, juros de 6%, e o que ele deu em garantia? Ele deu a fazenda com os pés de café e todos os escravos. A fazenda, a terra, não tinha validade nenhuma. O que interessa para o Banco do Brasil é recuperar uma terra. Ele vai ter que pagar alguém para cultivar aquela terra, para esperar anos e anos para que cresça o café. Então a terra, na verdade, não tinha grande importância. A plantação de café também não era o que o banco mais sentia garantia. O que dava garantia de fato ao empréstimo era o escravo. O colateral de crédito era o escravo. E muitos desses escravos que estavam sendo dados como garantia, eles estavam no Brasil de forma irregular, porque eles eram filhos de pessoas que vieram para o Brasil após a lei de 1831. Vocês se recordam, em 1831, o Brasil tem a primeira lei contra o tráfico transatlântico. Mas é claro, essa lei ela não funcionou na prática. A escravidão, a entrada de pessoas africanas no Brasil caiu e muito em 32, 33, mas a partir de 34 e 35 ela retorna aos patamares anteriores.
Então é preciso fazer uma segunda lei contra o tráfico transatlântico, que vai ser a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. Então, de 1831 até 1850, a gente tem a entrada e a reprodução da mão de obra escrava de forma ilegal, porque já existia uma lei que proibia a entrada de africanos no Brasil. O Banco do Brasil ignora completamente isso. O Banco do Brasil está emprestando dinheiro à beça, baseado no escravo. Então o escravo, ele não atua na economia somente como trabalhador, né? Como a mão de obra, aquele que de fato produz a riqueza, porque é quem cuida da terra, é quem planta o café, é quem colhe, é quem faz a secagem, é quem ensaca, quem transporta. Não, o escravo também, só pela sua própria existência, reproduz o capital como garantia de empréstimos. Então, é claro, todas as instituições do século XIX se ligavam em maior ou menor grau à escravidão. Isso é inegável. Agora, isso não pode ser justificativa para tais ações no final do século, quando o tráfico transatlântico já era ilegal, quando já havia a lei de 1871, a lei do ventre livre, que estava encaminhando para o fim da escravidão. O Banco do Brasil, ele vai ser um banco fundamental com o nascimento da República também. Durante a crise da escravidão, o banco parece se resguardar muito bem. Em 84, ele encerra seus empréstimos hipotecários. Portanto, se a abolição ia acontecer, o escravo era garantia de crédito, os fazendeiros poderiam quebrar, porque o escravo não valeria mais nada com a abolição. Os empréstimos também não valeriam. Então, o Banco do Brasil se resguarda. Em 84, encerra sua carteira hipotecária. Mas o banco vai voltar, no período republicano, como uma instituição fundamental. E foi até 88 também. Fez empréstimos, inclusive, para que Dom Pedro II pudesse cuidar da sua saúde. É claro que agora nós estamos vivendo um momento extremamente importante de reescrever a história a partir de um novo olhar e de conseguir responsabilizar os agentes históricos também. Porque o banco que existe até hoje, ele se desenvolveu, lucrou e lucrou muito em cima da escravidão. É preciso investigar quem são os herdeiros dos diretores, é preciso investigar quem são os herdeiros dos presidentes e cobrar não as pessoas que são herdeiras, mas cobrar as instituições. As pessoas atuais não têm culpa, mas as instituições são perenes. As instituições perduraram do Império para a República e eles moldam a nossa sociabilidade até hoje. Eu espero que com isso eu consiga ter mostrado para vocês um breve resumo da história do Banco do Brasil. A gente pode fazer um vídeo específico sobre a relação do banco com a abolição. Recomendo demais a leitura da reportagem, ajuda a gente a pensar. E quem puder curtir e compartilhar, eu agradeço muito. Um abraço a todos e até a próxima.